Bom dia, pessoal. A atividade 3 de matemática começa falando um pouquinho de números complexos. Então, como representar o número complexo no plano de Argand-Gauss? Nada mais é do que o plano cartesiano, onde o eixo x vai chamar eixo real e o eixo y, eixo imaginário. Então, a parte real vai no eixo x e a parte imaginária vai no eixo y. Então, por exemplo, para localizar o complexo 1 mais 3i, então, vai ser no parzinho ordenado 1 no x, 3 no y. Então, ó, 1 no x, 3 no y. Então, o Z1, ele está aqui, nesse pontinho, que a gente chama de afixo. O Z2 é menos 2 mais 3i. Então, o parzinho vai ser menos 2 no x e 3 no y. Então, menos 2 no x, 3 no y. Então, o Z2 está nesse ponto. O Z3 é menos 1, menos 2i. Então, no eixo x é menos 1, no eixo y é menos 2. Então, menos 1 no x, menos 2 no y. Então, o Z3, o afixo dele é aqui. O Z4 é menos 2, menos 3i. Então, o par é 2, menos 3. Então, 2 no x, menos 3 no y. Então, o Z4, o pontinho dele é aqui. O Z5 é 2i, né? Então, ó, como ele não tem a parte real, então vai ser 0, 2. É no 2 do eixo imaginário. Então, o Z5 tá aqui. O Z6 é menos 3, ele não tem parte com i, então ele vai ser menos, parzinho é menos 3, 0. Então, ele vai estar no menos 3 do eixo x, em cima do eixo. Então, aqui é o Z6. Então, é bem fácil de localizar. Parte real, eixo x, parte imaginária, eixo y. O restante da atividade é sobre equações. Então, vamos lá, que aqui tem bastante cálculo. Então, a atividade 2, ela pede para escrever na forma fatorada equações do segundo grau. Escrever na forma fatorada é escrever nesse formato: x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2 igual a 0. Então, eu tenho duas raízes aqui no exemplo A, x 1 e 2, que poderia ser o nosso x1 e x2, mas aqui a gente está chamando de R. Então, aqui é R1, R2. Então, como que eu vou escrever na forma fatorada? Então, é só fazer x, ó, observa que tem o menos, então sempre eu vou trocar o sinal. Então, é 1, vai ficar x menos 1 vezes, ó, x menos R2, então tem que trocar o sinal. É 2, vai ficar menos 2. Fica x menos 2 igual a 0. Pronto, escrevi na forma fatorada. Na letra B, ele tem o menos 3. Então, o que vai acontecer? Como aqui é menos, ó, menos com menos, mais. Então, fica trocado o sinal. Fica x mais 3 vezes x, ó, menos 4, igual a 0. Então, é só isso. Então, tem que lembrar que tem que trocar o sinal da raiz. Então, aqui x, como é 1, fica menos 1. Como é 2, fica menos 2. Como é menos 3, fica mais 3. Como é 4, fica menos 4. Lembrando um pouquinho lá do 9º ano, como que a gente fazia para, com uma relação, descobrir as raízes sem resolver a equação do segundo grau. Então, tem essa fórmula aqui, x² menos sx mais p igual a 0. Esse s é a soma das raízes e o p é o produto das raízes. Então, a soma, observa que tem que trocar o sinal, que tem o menos, o produto não. Então, por exemplo, eu tenho essa equação, x² menos 5x mais 6. A soma vai ser, ó, como tá menos 5, tem que trocar o sinal. Então, a soma vai ser 5 e o produto vai ser 6. Então, eu tenho que pensar em dois números que a soma deles dá 5 e o produto dá 6. Sempre é mais fácil começar pelo produto. Então, ó, um produto que dá 6. Então, ó, 2 vezes 3, 6. E 2 mais 3 é 5? É. Então, ó, 2 mais 3, 5. Então, quem são as raízes? 2 e 3. Por quê? 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Então, aqui as raízes vão ser 2 e 3. Um outro exemplo. Então, nesse daqui, ó. Aqui seria a soma, tem que trocar o sinal, e aqui o produto. Então, dois números que a soma é menos 3, lembra sempre que a soma tem que trocar o sinal.
e o produto é menos 10. Um produto que dá menos 10 de dois números e uma soma que dá menos 3. Então, que dá 10, ó, 2 vezes 5, 10. Para dar menos 10, um deles tem que ser negativo. Então, se eu fizer 2 vezes menos 5, dá menos 10. E se eu fizer 2 mais menos 5, ó, mais com menos, menos, 2 menos 5, menos 3. Então, as raízes vão ser 2, né, e menos 5. Porque se eu somo os 2 dá menos 3 e se eu multiplico os 2 dá menos 10, ok? A quarta é para escrever a equação do terceiro grau na forma fatorada, dadas as raízes. Gente, é do mesmo jeito que a do segundo grau. Só que a diferença é que agora eu tenho 3 raízes. Então, eu vou ter R1, R2 e R3. E eu tenho sempre que fazer o quê? Trocar o sinal. Então, vai ficar x, ó, é 1, então vai ficar menos 1. Vezes x é 2, vai ficar menos 2. Vezes x, ó, é 3, vai ficar menos 3, igual a zero. Só isso. Essa daqui, o exemplo B, que tem o menos. Então, fica x, ó, é menos 1, vai ficar mais 1. É 2, vai ficar menos 2. É menos 3, vai ficar mais 3. Então, escrever na forma fatorada, basta lembrar de trocar o sinal da raiz. Na atividade 5, aí começa a ter um pouquinho mais de cálculo. Ele pede para escrever a equação de grau 3, dadas as raízes. Então, estou dando essas raízes, menos 1, 2 e 3, e quero escrever a equação de grau 3. A equação de grau 3 vai ser nesse formato: x ao cubo menos um número elevado a x vezes x ao quadrado, mais um número vezes x menos p igual a zero. Como que a gente encontra esses números? O S1 vai ser a soma das 3 raízes. O S2, o produto 2 a 2 das raízes. E o P, o produto simples das raízes. Então, o que é fácil é que tem a fórmula. Então, ó, vamos chamar o menos 1 de R1, o 2 de R2 e o 3 de R3. E vamos descobrir quem que é o S1, o S2 e o produto. Então, o S1 é R1 mais R2 mais R3. Então, R1 mais o R2, que é 2, mais o R3, que é 3. Então, ó, menos 1 mais 2, 1. 1 mais 3, 4, né? Agora aqui, R1 vezes S2, R1 vezes R2. Então, R1 vezes R2. Então, menos 1 vezes 2, mais R1 vezes R3, ó. Menos 1 vezes 3. Mais R2 vezes R3. 2 vezes 3. Então, ó. 1 vezes menos 2, mais com menos, menos. 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 3, 6. Então, ó. Menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 5 mais 6, 1. P, o produto, é o R1 vezes o R2 vezes o R3. Então, vai ser menos 1 vezes 2 vezes 3. Então, vai dar menos, né? Porque só tem o menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, achei o S1, o S2 e achei o produto. Basta escrever a equação. Como que eu vou escrever? Eu vou voltar lá naquela fórmula. Então, como que vai ser? É x ao cubo... Vou pôr aqui do lado, para ficar mais simples da gente ver. Ó, menos S1x ao quadrado. Então, troca o sinal do S1. O S1 é 4, vai ficar menos 4x ao quadrado. Ó, mais S2x. Então, o sinal que tiver no S2. O S2 é 1, a gente não escreve 1x, a gente só coloca x. Ó, menos o P, troca o sinal do P. O P é menos 6, troca o sinal, mais 6 igual a zero. Então, escrevemos a equação. É só isso. Então, parece que é difícil, mas é que você tem que seguir as fórmulas. Na 6, é para escrever na forma fatorada essa equação de grau 4. Mesma coisa, vai ter 4 raízes, R1, R2, R3, R4.
E eu vou substituir na forma fatorada. Lembrando de trocar o sinal. Então, vai ser x, ó, é 1, vai ficar menos 1, vezes x. O R2 é menos 2, vai ficar mais 2. X menos o R3, ó, o R3 é 3, vai ficar menos 3. Ó, o R4 é menos 4, vai ficar mais 4, igual a 0. Então, basta lembrar de trocar o sinal. Na 7, aí tem bastante conta. Mas aí, presta atenção que eu dei lá na atividade 1 igual foi feito na aula. Quem tiver esperto assistindo a aula vai se dar bem. Então, escreva a equação de grau 4, dadas as raízes. Então, eu tenho essas raízes e eu quero escrever a equação de grau 4. Vai ficar assim: x à quarta menos S1x ao cubo mais S2x ao quadrado menos S3x mais P igual a 0. Então, meu R1 vai ser menos 2, meu R2 vai ser menos 1, meu R3 vai ser 1, meu R4 vai ser 3. Então, o S1 é R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, vai ser menos 2 mais menos 1 mais 1 mais 3. Então, aqui vai ficar menos 2, ó, mais com menos, menos 1, mais 1, mais 3. Então, ó, menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Se achar melhor somar os positivos e os negativos, dá na mesma. Porque aqui, ó, se eu somo menos 2 com menos 1, dá menos 3, ó. 1 mais 3, 4. Então, 4 menos 3, 1. Aí, tanto faz, tá? O S2 é essa fórmula bem grande aqui. Então, vamos lá. R1 vezes R2. Então, menos 2 vezes menos 1. Mais R1 vezes R3, ó. Menos 2 vezes 1. Mais R1 vezes R4. Então, menos 2 vezes 3. Mais R2 vezes R3. Então, menos 1 vezes 1. Mais R2 vezes R4. Menos 1 vezes 3, mais R3 vezes R4, 1 vezes 3. Então, vamos lá. Menos 2 vezes mais, menos 1, menos com menos mais, 2 vezes 1, 2. Ó, mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2. Mais com menos, menos, 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos, 1 vezes 1, 1. Mais com menos, menos, 1 vezes 3, 3. Então, mais, né? Só tenho mais 1 vezes 3, 3. Agora, ó, vamos somar os positivos. Quem que é positivo aqui? O 2 e o 3. Então, 2 mais 3, 5. Quem que é negativo? O menos 2, né? O menos 6, o menos 1 e o menos 3. Então, vamos somar eles, ó. 6 com 2, 8, 9, 10, 11, 12. Então, menos 12. 5 menos 12, tenho 5 menos 12, vai ficar menos 7. Tenho 5, devo 12, vou ficar devendo 7. O S3 é R1 vezes R2 vezes R3 mais. É 3 a 3, estão vendo? Então, vamos lá. R1 vezes R2 vezes R3. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1 vezes 1, mais R1 vezes R2 vezes R4. Menos 2 vezes menos 1 vezes 3, mais R1 vezes R3 vezes R4. Menos 2 vezes 1 vezes 3, mais R2 vezes R3 vezes R4. Menos 1 vezes 1 vezes 3. Então, fazendo a continha, ó, menos com menos, mais, 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. Ó, mais com menos, menos, menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Aqui, mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Como eu tenho mais 6 e menos 6, eu já posso cancelar. Então, 2 menos 3, menos 1. O produto é multiplicar as 4 raízes, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. Então, R1
vezes R2, vezes R3, vezes R4, ó. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Prontinho, agora é só substituir nessa fórmula. Então, a fórmula é x à quarta, ó, menos S1x ao cubo. Então, troca o sinal do S1. O S1, ó, é 1. Então, vai trocar, vai ficar menos 1. O 1 a gente não coloca, então vai ficar menos x ao cubo, mais S2x ao quadrado. Então, ó, o sinal que o S2 tem. Então, mais com menos é menos. Então, vai ficar menos 7x ao quadrado. Menos S3x, ó, troca o sinal do S3, porque menos com menos vai ficar mais. Então, mais 1x, a gente só coloca o x. Mais o produto, o sinal do P, mais 6 igual a 0. Então, ó, x à quarta, troca o sinal do S1, que era 1, né? Mais o S2, deixa o sinal do S2, troca o sinal do S3, mais o P igual a 0. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Beijo.